E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Estão respirando direitinho? Usando luva? Passando álcool gel? É, o bicho pegou, né? Então vamos lá. Bom, vou começar então essa aula aqui. A primeira é um teste, vamos ver se dá certo. Espero que dê, tá bom? É uma aula sobre o reino fungi, né? Então vou falar para vocês bem rapidinho aí, seguindo a ordem aí dos organismos, tá? É o professor aqui, o Dudu. Vamos lá. Reino fungi. Nós vamos estudar os fungos, tá? Então, características gerais dos fungos são eucariontes, unipluricelulares, heterótrofos. O que é eucarionte? Hã? Tem o núcleo, né? Tem o DNA dentro do núcleo. A célula forma um núcleo, onde fica o DNA. Unipluricelulares, formado por uma única célula ou mais, e são heterótrofos. Que isso? Depende de outros organismos para obter energia, certo? São aclorofilados, ou seja, não fazem fotossíntese. Os fungos já foram classificados como plantas também. Mas aí, quando viram que não fazia fotossíntese, tiraram e criaram um reino para o fungo. Alimentação: se alimenta de matéria orgânica, viva ou morta. Digestão extracelular: ele produz enzimas que ajudam a dissolver o alimento, né? E aí depois ele absorve através das células. Presentes no ar em forma de esporos, formam hifas, né? As hifas podem ser classificadas assim como, entre aspas, né? Porque não é uma espécie de raiz do fungo, mas não é raiz. Chamam hifas. O fungo não é planta, então não tem raiz. Podem ser saprófitas, se alimentarem de matéria orgânica morta, ou parasitas, se alimentando de matéria orgânica viva. Então, saprófita, se alimenta de matéria orgânica morta. Então, fazem parte da cadeia alimentar, decompositores. Parasitas, se alimentam de matéria orgânica viva. A frieira que tem no meio do dedão do pé é um fungo que se alimenta de matéria orgânica viva. Está se alimentando de você, no caso. Né? É um fungo parasita, está parasitando, certo? Vamos lá para o próximo. Comporta-se como decompositores na cadeia alimentar juntamente com as bactérias. Então, fungo e bactérias, ó, estão ali juntinhos na decomposição, certo? São amigos inseparáveis e são importantes para decompor a matéria orgânica morta. Senão estaria tudo apodrecendo aí sem fim até hoje. Estrutura dos fungos. Olha lá. Aqui que eu te falei, ó. Embaixo forma hifas. Um conjunto de hifas forma o micélio, tá? E aqui o corpo de frutificação do fungo. É aqui que formam os esporos que são liberados aqui, levados pelo vento, caem nos alimentos e desenvolvem novos fungos, certo? Isso aqui é um fungo de forma de cogumelo, tá vendo? Ó? Então aqui de novo, hifas, conjunto de hifas forma o micélio, e aqui um corpo de frutificação, onde são formados os esporos. Bem simples, né? Reprodução dos fungos, como é que se reproduz isso aí? Assexuadamente, por produção de esporos ou brotamento, e reprodução sexuada, quando ocorre a fusão das hifas. Elas trocam lá um materialzinho genético entre elas e formam um novo fungo, né? Forma um micélio, olha lá. Então aqui você tem a, o, o corpo do fungo, né? De um cogumelo. Aqui onde estão, aqui no chapéu, onde estão, formam-se os esporos, né? Os esporos são liberados aqui, levados ao vento, cai lá em algum lugar, num pedaço de pão, pode cair onde tem matéria orgânica. Ele precisa de matéria orgânica para se desenvolver. Então ele vai procurar comida. Onde tiver comida, ele se desenvolve. Olha lá. Micélio, forma micélio, as hifas e volta a formar o fungo de novo. Tá? Os grupos de fungos, tem três grupos. Esse aqui é o Rhizopus stolonifer. Nome difícil, né? Stolonifer, sei lá. É um tipo Zygomycetus, Rhizopus. É o fungo que dá no pão. Já viu isso aqui? Comum, hein? Pão de forma tem bastante isso aqui. Quando compra no mercado, lá dentro do saquinho já vê. É o fungo, é o bolor, né? Que dá no fungo. Ele é assim, ó. Aqui tem os rizóides, né? O micélio, as hifas. Aqui o corpo de frutificação, onde formam os esporos, os esporângios. Os esporos saem daqui, são levados pelo vento. Onde ele cair, que tiver matéria orgânica, para ele se alimentar e desenvolver, ele vai formar um novo fungo ali, tá? Muito bem. Olha aqui, Basidium micetus, que é aquele cogumelo, ó. Tem dois tipos aqui conhecidos, né? Ó. Esse aqui é o cogumelo, né? Vermelhinho, aquele de história de infantil, né? Que aparece nos desenhos. E o fungo orelha de pau.
Tchau. É esse aqui, ó. Ele é grudado assim na casca da árvore. Muito comum de se ver também. Então aqui, cogumelos, esses dois. O shimeji, aquele japonês, aquele fungo japonês que a gente come, é parecido com esse aqui. Esse aqui, o cogumelo, e esses dois, orelhas de pau. Tem outros tipos também. Olha lá. Cogumelo. Outro cogumelo, muito utilizado na culinária japonesa, se for o shimeji, né? Aqui, orelha de pau. E o outro ali também. Os líquens. O que são líquens? Líquens são é uma associação entre algas e fungos. Fungos mais algas formam os líquens. O que são os líquens? Essa estrutura aqui, que dá em tronco de árvore, vocês já devem ter visto. As algas fornecem água e energia para o fungo, porque ela faz fotossíntese, e o fungo, em contrapartida, né, dessa associação aí, protege a alga. Tá? Então, quando os fungos se juntam com algumas algas, formam-se os líquens. Esses líquens são organismos que definem a qualidade do ambiente, se o ar é poluído, se o ar não é. Geralmente eles aparecem onde o ar é mais limpo, não tem tanta poluição, tá? É um bom indicador. Aqui, ó, mostrando um esquema mostrando as algas, né? Uma alga unicelular e as hifas do fungo. Então a alga fornece alimento e água para o fungo, né? Porque ela faz fotossíntese, produz essas coisas, e o fungo protege a alga ali, certo? É uma amizade colorida, tá? Os líquens. Olha aí, outro tipo de líquen, ó. Né? Você já deve ter visto, ó aí. Por aí deve ter. Quando você vai em alguma mata, próximo a cachoeiras, na pedra, em pedras, né? Fungos como antibióticos, isso aqui é importante, ó. Penicilina é um antibiótico que foi descoberto acidentalmente em 1928 pelo escocês médico professor Alexander Fleming. Este estudioso percebeu que ao estudar culturas de bactérias, estafilococos, notou o crescimento de outro micro-organismo, mencionado como bolor, cuja propriedade inviabilizava o desenvolvimento da bactéria, ou seja, o fungo que desenvolveu ali inibia o crescimento das bactérias, matava as bactérias, simplesmente não crescia. Daí surgiu o quê? Um antibiótico. Olha lá, o micro-organismo responsável pelo fenômeno foi o Penicillium chrysogenum. Chrysogenum, um fungo anamórfico. Fungos anamórficos são estruturas de reprodução assexuada que fazem parte do ciclo de vida de fungos ascomicetes ou basidiomycetes, ou seja, de fungos. A foto dele aí, ó, né? Parece com esse aqui. É esse aqui mesmo. O Penicillium é um desculpa. Penicillium é um gênero de fungo, como o bolor do pão, que cresce em matéria orgânica, especialmente no solo e em outros ambientes úmidos e escuro. Ele não faz fotossíntese, não precisa de luz, então ele cresce no escuro. Por contágio, contaminam frutas e sementes e chegam a invadir habitações, sendo responsável pelos bolores que se instalam em alimentos para consumo humano. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que lavar os alimentos antes. Fungos na alimentação. Essa parte é melhor, hein? Quem já comeu fungo aí? Eu já. Ó, champignon, aquele que põe em estrogonofe, delícia, hein? Shimeji, muito usado na culinária japonesa. Shiitake também, né? Vende assim, tudo embaladinho. Tem gente que ganha dinheiro produzindo fungo. As leveduras, né? O fermento, vai fazer pão, precisa comprar o fermento? Tá eles aqui, ó. Tá? São organismos unicelulares. Tá vendo? São fungos unicelulares. Forma o fermento aqui, né? E aí você coloca no pão, esse fungo vai crescer, vai produzir, vai fermentar, produz gás e cresce a massa, né? Fungo também é usado na fermentação de cervejas, de vinhos, de bebidas alcoólicas. Olha o champignonzinho aqui, ó, que bonitinho, estrogonofe. O queijo gorgonzola, esse verde que você está vendo aqui no queijo, é um fungo que coloca aqui para dar aquele saborzinho nele. Quem nunca comeu, precisa experimentar. E aqui várias variedades de fungo, tá? Tem um fungo seco também que faz com macarrão, uma delícia. Fungo é bom. Doenças causadas por fungos. A velha e conhecida micose, aquela coceira que dá no pé. Tem que evitar, enxugar bem os dedões do pé, né? Entre os dedos, enxugar. Se perceber que está começou a coçar, passa pomada, vai à farmácia. A farmácia vende remédio para fungo, isso aí acha até. Né? Não deixa crescer porque fica pior, né? Então o fungo, ele precisa de umidade, então ele fica ali no meio dos dedos, que você não enxuga, está sempre úmido, põe o tênis sujo, sem meia, transpira, cria fungo ali, ele passa para você, tá bom? Fungos na pele, nessas manchas que estão na pele aqui, e tem fungo que não também que atacam as plantas, tem o fungo da laranja, né? Isso aqui, essas manchas aqui,
são fungos que atacaram uma planta. Aí, que planta? Não sei. Olha aqui, ó. Fungão no pé, enxuga bem os pés, né? Isso é um fungo parasita, está parasitando, está se alimentando de você, da sua pele. Tem que cuidar, né? Vamos lá. Acabou já, rapidinho, né? Atividades, o que você vai fazer? Procura lá no caderno, no livro, você vai lá na página 39, está escrito lá, ciclo de vida de Rhizopus sp. Vai fazer o esquema que está lá, bem direitinho no caderno, bem fofinho. Bem feito, hein? Faz coisa mal feita, não. Eu sempre falo que o esquema é a oportunidade que você tem para observar os detalhes, os nomes das estruturas, porque é no esquema que você tem a noção maior do que eu estou falando. O que é uma hifo, o que é um micélio, o que é um corpo de frutificação. No desenho você faz. E presta atenção que você vai guardar. Aí você vai na página 42, copiar e responder as questões 1, 4 e 5. Só isso? Só. Você vai mandar como para mim? Manda por e-mail, igual vocês estavam fazendo. Não tem aqui o e-mail, que eu esqueci de pôr, mas vocês já sabem. Mas eu vou falar para vocês, anote aí, ó. eduardo.junqueira@yahoo.com.br, tá bom? Então, próxima aula, eu vou tentar fazer de novo um esqueminha desse aqui, acho que fica bom assim, né? Vocês assistem aí e vê o que vocês acham aí. Dá um curte, dá um like lá para nós. Falou? Fique com Deus todo mundo aí. Cuidado aí com o Covid. E vamos que vamos. Abraço, viu? Falou.